Alien Romulus demonstra compreender muito bem por que Alien, o oitavo passageiro, lançado há 45 anos, era tão especial dentro da ficção científica de horror. Ao mesmo tempo que discute relações trabalhistas exploratórias, na qual uma grande corporação coloca os interesses de seus trabalhadores proletários em segundo lugar, em favor do interesse da companhia, colocando a vida deles em risco nesse processo, o filme também demonstra compreender estilisticamente o que tornava o clássico de Ridley Scott tenso e assustador, trabalhando uma direção de arte que confina os personagens da estação espacial Romulus enquanto são perseguidos por criaturas que são as máquinas de matar perfeitas. Desse modo, diferente de outros filmes da franquia que procuravam expandir o universo ou criar explicações e justificativas para o comportamento da corporação e por que estavam tão interessados nos xenomorfos, esse filme parece voltar ao básico. Colocar meia dúzia de jovens dentro de uma estação espacial até descobrirem que estão sendo perseguidos por uma criatura assassina. No roteiro, Rain é uma jovem trabalhadora que, depois de cumprir as horas necessárias para pedir dispensa do posto de trabalho e poder encontrar um sistema solar em que possa ver o Sol e não simplesmente a camada de poluição e de doença que recobre a atmosfera, descobre que seus planos foram interrompidos justamente porque a companhia modificou as suas políticas de horas, dobrando o tempo necessário que ela devesse permanecer naquele planeta. Dentro desse cenário, ela acaba encontrando uma alternativa para ir a este planeta juntamente com jovens amigos que encontraram uma estação espacial que está flutuando na atmosfera esquecida e com a ajuda de Andy poderão operá-la e assim chegar no seu destino. E a partir daí eu acho que você já pode deduzir a continuidade da trama, ainda mais porque Alien Romulus tenta aderir ou aproximar-se ao desenvolvimento de eventos de Alien, o oitavo passageiro. E é um filme certamente eficiente, como apela à nostalgia, sem que a nostalgia sufoque a originalidade deste filme, ao mesmo tempo que é convidativo para novos espectadores conhecerem os terrores que podem existir no espaço onde ninguém pode ouvi-lo gritar. Ou assim era a tagline oficial do filme original. A direção de Fede Álvares é bastante respeitosa, tenta privilegiar a claustrofobia, a tensão construída com o passar do tempo e com o dispositivo de bomba-relógio, que é a iminência da colisão da estação espacial com um cinturão de asteroides, tenta empregar os elementos que já mostrou ser capaz de utilizar tão bem no terror dentro de um contexto de horror espacial. Em contrapartida, eu tenho lá minhas ressalvas em si a quantidade de criaturas que vão ser retratadas dentro do filme e, consequentemente, a maneira com que a quantidade de criaturas é lidada dentro do filme seja a fórmula mais interessante para trabalhar essa criatura que se tornou um dos principais monstros da história do cinema. Há muitos facehuggers, aquelas criaturas que agarram na cara das pessoas e inoculam o alien. Há muitos xenomorfos e talvez isso diminua a capacidade que o filme tem em lidar com a ameaça dessas criaturas que acabam, por natureza, se tornando mais vulneráveis à medida que o tempo passa. Já que se você tem muitos aliens, você precisa despachar muitos aliens, diferentemente do original em que você tinha apenas um, e este um era capaz de aterrorizar toda aquela tripulação sem a ajuda de ninguém. E eu não tenho uma opinião formada se eu gosto ou se eu desgosto da maneira com que é utilizado o sintético Andy dentro da narrativa. O primeiro, porque a etnia do personagem negro, em comparação com a etnia da protagonista branca, acaba criando uma relação de servilismo que é acentuada pelo fato de que Andy é apresentado para nós quase como se fosse uma pessoa com deficiência intelectual e que só soubesse se comunicar através de piadas. E piadas do tipo tio do pavê, tá? Para ficar bem claro. A relação entre os personagens parece-me racialmente problemática, mas talvez seja a intenção do filme pontuar esse problema, responsabilizar quem criou Andy para servir Rain e dessa maneira responsabilizar os antepassados dela, os pais dela, mostrando uma transformação do comprometimento dela dentro da narrativa. Embora, confesso para vocês, eu estou mais colocando uma pergunta do que expondo uma opinião, já que eu mesmo
não cheguei a um consenso nessas visões conflitantes que há deste relacionamento dos personagens. Mas há um ponto que me incomoda ainda mais, só que contém spoilers. Então, antes que eu entre nesse ponto, deixa eu dar logo a minha avaliação para Alien Romulus, 3 estrelas e meia em 5, e convidar vocês para se inscrever no canal, caso vocês queiram assistir mais críticas de cinema. Em um determinado momento, os personagens encontram um torso de um sintético que tem a mesma aparência de Ian Holm no original Alien, o Oitavo Passageiro, quando interpretou Ash. O ator Ian Holm faleceu há alguns anos e as suas imagens de arquivo foram utilizadas por um software de inteligência artificial para criar o personagem. Mera utilização de inteligência artificial já vai de encontro ao tema da narrativa, que é uma crítica às corporações. Sob o jugo da nostalgia, o filme utiliza a imagem de um ator falecido, em vez de contratar um outro ator, ou mesmo de reconvocar Michael Fassbender para reviver o seu papel como Dave, ou uma alternativa ao Dave, que já está impressa dentro do imaginário do espectador. No lugar disso, o filme preferiu fazer essa criação computacional, que ao mesmo tempo que não parece ética, tampouco é alinhada com os temas da narrativa. Mas aí eu deixo a critério de vocês comentarem abaixo o que vocês acharam do filme e também o que vocês acharam da utilização da inteligência artificial para a criação do personagem.